Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma chave, mais uma aula do nosso curso SAF, a Jornada da Semente ao Fruto. E agora então, chave 46, produção versus consumo. E eu vou começar essa chave, meu amigo comandante, fazendo você se assustar com uma relação muito importante que eu vou colocar aqui. Então, segundo os nossos cálculos, vamos colocar dessa forma, para você prosperar infinitamente ou prosperar indefinidamente, a sua relação entre produção e consumo deve ser a seguinte, meu amigo comandante. Você vai produzir 95% e consumir apenas 5%. Ou seja, é um balanceamento que, com certeza, se você está numa condição, né, financeira, vamos dizer assim, complicada, você vai rejeitar essa proposta logo de cara e vai falar, mas Martinatti, como que nessa relação, né, de troca de dinheiro, de troca de energia, como que eu vou produzir 95% e vou sobreviver e vou viver só com 5%? E o segredo, meu amigo comandante, é justamente esse, é que se você, para você evoluir, né, e prosperar indefinidamente, você tem que consumir apenas 5% desse nível de energia, mas a questão é a seguinte, se você está produzindo muito, 5% de muito é mais do que o suficiente. Então, a grande questão é, qual é o seu nível financeiro? Ou, sendo mais generalista, qual é o seu nível de manipulação de energia? Qual o andar que você está vivendo nesse momento? Porque se você produz exatamente aquilo que você precisa para viver, você está consumindo 100% do seu recurso. E, com isso, você não consegue mudar de nível. Ou pior, se você consome mais do que você consegue produzir, digamos que você não tenha nenhuma atividade produtiva no momento e você continua vivendo, você está consumindo recursos além dos que você produz, você automaticamente se afunda. E aí que a gente diz, né, que está indo para o fundo do poço, ou muitas vezes chega no fundo do poço e começa a cavar, né, para ir mais fundo ainda. Então, vou reforçar uma ideia que a gente já falou aqui, comandante. Pobreza é improdutividade. Ou seja, o resultado da improdutividade é a pobreza, é o decaimento do seu nível de energia, do seu nível financeiro, como você aceitar melhor aí. E se for para deixar alguma dica útil, eu queria deixar uma receita que pode ou com certeza vai fazer você mudar de nível, subir de nível. E que receita é essa? Ela tem 3 passos. Ela é simples, mas eu não estou dizendo que ela é fácil. Primeiro, consumir menos. Segundo, produzir mais. E terceiro, investir em você. Então, é uma conta óbvia, né? Você vai me dizer que é o quê? É simplesmente a sua balança comercial aí. Se você está numa condição ruim, você quer melhorar isso, você tem que produzir mais do que você consome. E, principalmente nesse primeiro momento, investir essa diferença em você. Investir essa diferença em instrução, investir essa diferença em conhecimento, investir essa diferença em sabedoria, que é justamente a semente, a sabedoria é a semente do nosso processo, né? Da nossa jornada, que é da semente ao fruto. Então, a grande questão, e você vai me falar assim, mas Martinatti, por que eu não consigo fazer isso? Vamos falar sério aqui, meu amigo comandante. Muitas vezes você não consegue ter atitudes simples como essa de consumir menos do que você produz, porque o seu driver, a sua programação, ela é a programação de um consumidor.
Você foi criado, e também já falamos isso em outra chave, né? Você foi criado e aprendeu com as pessoas ao seu redor, principalmente com o ambiente ao seu redor, qual é quais são, vamos dizer assim, as atitudes que te fazem ser pertencente a esse ambiente. Então, se você vive num ambiente de consumo e você não tem atitudes consumistas, você vai ser rejeitado por esse ambiente. E muitas vezes as pessoas que você ama, elas te prendem com laços emocionais, né? Em ambientes ou em situações que não são prósperas. E é por isso que às vezes a gente vê gerações e gerações vivendo da mesma forma. Isso não é uma maldição, isso não é uma sina, né? Tem questões mais profundas aí, mas a grande verdade é que você repete os padrões que você aprendeu, principalmente na sua infância. Então, sim, a sua família tem muito peso, né? Nas condições que te levaram até a situação que você está hoje. Mas a responsabilidade de estar aí, comandante, é somente sua. E falo isso com muito conhecimento de causa, né? Com causa própria. Então, tem uma questão muito importante que não é só da boca para fora em relação a tudo isso. Existe uma questão até fisiológica. Por quê? Porque quando você foi programado como um consumidor, agindo desta forma, conforme a sua programação, você produz a dopamina barata. O que é a dopamina barata? Para quem ainda não pegou essa informação lá atrás, a dopamina é um hormônio, que é o que a gente fala do hormônio da felicidade, da alegria, né? E toda vez que você faz alguma coisa que promove a liberação desse hormônio, ele traz prazer. E é por isso que você se vicia em coisas que te dão prazer, né? É porque aquela ação ela promove um disparo de hormônios que te causam essa sensação. E o açúcar é um grande exemplo dessa dopamina barata. Por quê? Porque quando você consome açúcar, o teu corpo se acostumando com isso, ele libera dopamina e você se sente bem. O problema é que você desregula o seu sistema dopaminérgico, vamos falar bonito aqui, né? E quando ele volta para o nível normal, ele precisa de mais dopamina para conseguir o mesmo nível de prazer. E com isso você vai comer, em vez de 2 colheres de sorvete, você já vai para meio pote de sorvete. E da próxima vez um pote. E assim você vai sofrer todas as consequências de processos inflamatórios e tudo o que o açúcar traz de ruim. Que senão a gente vai alongar demais. Mas esse é só um exemplo. Quando você consome pornografia, quando você consome, e aí está aí a palavra do consumo, consome em todos os sentidos, compras, né? Quando você tem uma série de atitudes, por exemplo, com drogas, também causam essa sensação e com isso você vai se viciando e não consegue estabelecer um nível saudável aí de dopamina. E tudo isso gera como consequência a pobreza, gera como consequência o seu baixo alto valor. Então, quem só consome não prospera. Muito pelo contrário, acaba afundando. E aí, se a gente for falar, então, como sair dessa condição, você precisa aprender a vender. Mais do que isso, você precisa aprender a se vender. E quando a gente fala se vender, é o ato de você gerar ou melhorar o seu alto valor. Então, quem vende muito pode comprar o que quiser. Por quê? Porque você vende, faz a troca, né, na sua venda por energia na forma de dinheiro ou de recursos, e aí com muitos recursos você pode comprar o que você quiser. E como você chega na condição de ter mais recursos do que o que você consome, você vira um investidor. E essa bola de neve ela vai aumentando. E aí por isso que a gente diz, quando você chegar nesse nível de precisar somente de 5% de tudo aquilo que você produz, você vai prosperar infinitamente e vai levar muita gente com você, meu amigo comandante. E aí, seu nível de produção
ele tem justamente a ver com o que você acha que você vale, né? Se teu alto valor está baixo, você considera que tudo que você faz não tem valor agregado, e com isso você não tem nem coragem de se vender. E aí você não tem um nível de produtividade alto e recai nessa situação que a gente vinha falando, meu amigo comandante. E só para você entender a matemática da coisa, 1% de muito já é muito. E 100% de nada continua sendo nada. Então, é aquela velha história do pobre, né? Que quando você vai conversar com ele, fala, tá, mas como é que você consegue viver aqui? Fala, putz, eu não tenho nada, né? Essa condição que a gente vive aqui é deplorável. Aí tem uma tragédia, o tempo, né? A enchente, as avalanches, o desmoronamento leva o pouco que ele tinha embora. E aí ele vira para você e fala, nossa, eu perdi tudo que eu tinha, mas o que, que você tinha? Eu não tinha nada quase. Então, as pessoas se colocam nesse nível. Não vou entrar no mérito de querer ou não querer, mas independentemente de ser conscientemente ou inconscientemente, cada um se coloca exatamente onde está. Então você merece estar aí. Mas você tem toda a possibilidade de fazer algo, né? Ou muitas coisas para sair dessa condição. É por isso que a gente está nessa jornada da semente ao fruto. Então, no ambiente que você não produz, é importante você saber isso, meu amigo comandante, você é o produto. Então, se você está aí pendurado em rede social e não está fazendo nada de relevante, não está se doando, não está agregando valor, você é o produto, você é o que os outros estão buscando. Por quê? Porque você tem o perfil de consumidor e, como todo consumidor, uma hora ou outra o anzolzinho da informação, né, ou desinformação te pega e você vai acabar consumindo alguma coisa, direto ou indiretamente. Estamos conversados, meu amigo comandante? Vamos sair desta condição? Vamos começar a escalar este poço e vamos virar produtores de conteúdo? Então, antes de qualquer coisa, faz um print aí desses 2 slides que resumem a nossa conversa de hoje. Slide número 1, slide número 2 e vamos falar então da nossa experiência de hoje, a experiência da chave 46. Você vai então usar as redes sociais para transbordar algum conteúdo relevante, meu amigo comandante. Por quê? Porque quando você olhar para si, se hoje você está achando que não tem nada de bom para dizer, se você chegou até aqui, até a chave 46, olha quanto de conteúdo você tem aí para trás para fazer algum comentário relevante a respeito disso. Seja gravar um vídeo dizendo o que mudou na sua vida, seja você falar a respeito daquilo que você está aprendendo, convidar os outros para estar aqui também. Então, transborde alguma coisa relevante. E, com isso, o que a gente espera nessa chave é que você viva a experiência de se sentir como um produtor. Neste caso, um produtor de conteúdo. Mas isso pode valer em todas as situações, né? E aí, com certeza, você vai estar consolidando essa chave e vai entender que é muito melhor ser produtor do que consumidor nessa cadeia. Ser muito mais produtor do que consumidor nessa cadeia de eventos, nessa inter-relação, nesse networking de pessoas, coisas e ambientes que a gente vive, meu amigo comandante. Estamos conversados? Então, se você chegou até aqui, não esqueça aí de deixar o seu like, né? De comentar o que você vem achando dessa chave e das outras, né? Já que você está aqui na 46 com a gente. E compartilha isto com o máximo de pessoas que você conhece, né? Que você encontrar, porque com certeza algumas dessas pessoas vão te surpreender agradecendo pelo conteúdo que vai fazer muita diferença na vida delas, assim como vem fazendo na minha, e eu espero que esteja fazendo muita diferença para o bem aí na sua vida, meu amigo comandante. Estamos conversados? Então, mais uma vez, muito obrigado por estar comigo, por estar virando essas chaves e
vai cuidar da sua vida, comandante. Enroscou, né? Muito obrigado por estar comigo em mais uma virada de chave. Vai cuidar da sua vida, comandante. A gente se vê amanhã na próxima chave. Fui!